Olá, meu nome é Renata Pinotti. Quando nós devemos procurar um trabalho de constelação familiar? Quando eu devo marcar uma consulta para fazer uma constelação? Já se perguntou sobre isso? Eu tenho recebido no último ano muitas pessoas que marcam a constelação familiar e quando eu começo a atender, eu percebo que a pessoa não está pronta. Nesse ano aconteceu muito isso. E eu comecei a me perguntar por que as pessoas estão chegando, tão despreparadas para esse momento. O que as levaram a marcar a consulta? E quando eu pergunto sobre isso, as pessoas que chegaram despreparadas geralmente vieram porque alguém falou que elas precisavam constelar. Me falaram que era bom, me falaram que eu tinha que fazer. Às vezes foi um outro terapeuta, às vezes foi um amigo, às vezes foi a companheira ou o companheiro, às vezes foi um pai ou uma mãe. Só que não foi por uma vontade própria, por um momento onde a pessoa falou, é agora. Tem chegado muitas pessoas que nem sabem exatamente o que é a constelação. E tudo bem, porque realmente constelação familiar é algo bem complexo e nem sempre a pessoa tem clareza sobre o que é esse trabalho numa primeira consulta. Só vamos descobrir o que é realmente uma constelação familiar depois que a gente passa pelo processo. Como ela é fenomenológica, como eu disse no vídeo anterior, não tem como a gente definir em palavra. É a mesma coisa que querer definir o amor, definir um orgasmo, definir uma experiência. Cada um sente de uma forma. A constelação familiar acontece no campo da alma, do espírito, Então, é a partir do sentir que nós a vivemos e não do entender ou do pensar. Não é a partir da mente. Então é complicado você querer descrever ou tentar descrever o que é isso. Então, a pessoa chegar na primeira vez sem saber exatamente o que é uma constelação é compreensível. Só que ela precisa saber qual é a questão dela, qual é a pergunta. O que você precisa? Porque ela não é uma terapia. E ela não é uma terapia de vínculo, onde a pessoa vem várias vezes. Ela não é uma terapia onde a pessoa vai falar sobre a vida dela. Esse é o trabalho do psicólogo. É outro trabalho, extremamente importante. Só que não é o trabalho da constelação. E como existe essa confusão, no campo conceitual, inclusive, acontecem também as rejeições, as negações, esses ruídos que existem hoje em dia, até do próprio campo da psicologia, falando que constelação não é terapia, e não é mesmo, não é outro trabalho. Então, querer fazer da constelação um trabalho de terapia de vínculo tem sido um dos entraves e dos problemas hoje em dia, porque é outro trabalho. Quando uma pessoa deve procurar a constelação? Quando ela está nesse ponto cego, nesse local onde ela não consegue encontrar uma solução para uma situação que se repete constantemente na vida dela. Onde ela chega com clareza da pergunta. O Bert Hellinger dizia sempre, qual é a sua pergunta? Se a pessoa trazia uma série de histórias e de contexto, ele falava, não, a sua pergunta, qual é a sua questão? Se a pessoa não tem clareza da pergunta, ele dizia, você não está pronto para a resposta. Espera. Nós vivemos numa sociedade hoje que não sustenta a angústia. Então, diante de um sintoma, eu quero que alguém arranque esse sintoma de mim, porque eu não quero ter angústia. Então, eu estou vivendo uma dificuldade e eu não consigo lidar. A constelação não vai andar por você. Ela não vai fazer por você o que você não consegue. Ela não vai dar o passo por você. Ela vai te mostrar o passo que você precisa dar. Mas é você que dá.
Então, quando nós abrimos um campo e trazemos uma constelação, provavelmente não vai vir algo fácil. Porque se fosse fácil, não precisaria de um sintoma e de um problema crônico para te ajudar a olhar para isso. Geralmente é algo que está muito escondido no seu inconsciente e que você também, mesmo que de forma inconsciente, se nega a olhar. É algo que geralmente a gente tenta virar o rosto. Só que aquele sintoma e aquele problema obrigam a gente a olhar. O que a constelação faz, ela mostra. Então nem sempre é fácil e nem sempre vai aparecer aquilo que eu quero. Por isso eu preciso estar pronto para esse trabalho. E aí eu chego com a pergunta. E aí o trabalho, o resultado, realmente é transformador. Quando uma constelação não é eficaz? Quando eu não vim por mim, quando eu não tinha clareza do que eu queria, quando eu fui por curiosidade. Curiosidade é um sentimento de baixa vibração. Então, geralmente, não leva a gente a caminhos muito congruentes com a nossa alma. A curiosidade não é o mesmo que o querer saber. A sede de saber é outra coisa. Eu brinco, ter um ponto de interrogação dentro de si, no sentido de querer saber, querer aprender, isso sim. Mas isso não é de curiosidade. A curiosidade, ela tem ela bisbilhota, ela não se aprofunda. Ela é xereta. Deixa eu ver, ela é cheia de julgamento. Geralmente, quando eu tenho curiosidade, eu tô meio ressabiada, eu vejo aqui no meu olhar curioso, mas julgando e distante. É diferente do querer saber, que é um copo vazio sedento que se entrega e absorve. E tá aberto. O curioso não tá aberto. O curioso tá no julgamento. Tá geralmente assim, ó. Deixa eu ver o que é isso daí. Deixa eu ver se esse negócio aí é bom. Se você chegar assim, você não tem abertura para o trabalho. E a constelação familiar, ela é uma flecha reta e rápida. Então, se o constelador não tem muita sensibilidade de perceber que a pessoa às vezes está totalmente fechada para esse trabalho e força a constelação só porque a pessoa marcou a consulta, e o constelador tenta fazer o que a pessoa fala que quer, sem perceber que não tem nenhuma abertura para aquilo, a gente pode até retraumatizar a pessoa. E ela vai sair de lá ainda falando mal de você. Porque eu não posso chutar portas. Geralmente, o que está oculto, escondido, lá no inconsciente, é algo que foi tão difícil e tão doloroso que a pessoa precisou construir muitas barreiras psíquicas de proteção. Então, quando eu entro com uma terapia rápida, seja ela constelação ou qualquer outra, e vai rápido demais em algo que estava muito escondido e protegido, eu posso retraumatizar essa pessoa. A pessoa pode ficar num lugar muito difícil, ou ela vai se fechar mais ainda. Então a gente tem que saber se existe abertura para esse trabalho, né? Então, um bom filtro é a própria pessoa que busca saber sobre isso. E se chegarem pessoas que não estão prontas, nós, enquanto consteladores, precisamos dizer para a pessoa, né? O Bert Hellinger às vezes dizia: eu não tenho o que fazer por você agora. E isso foi muito julgado muitas vezes. As pessoas sentiam como se fosse uma falta de sensibilidade, como negar ajuda. Só que isso não é negar ajuda. Isso realmente é ajudar. Porque a pessoa não está aberta para ajuda. Ela quer alguém que simplesmente tire a angústia dela. E a angústia é necessária para a nossa evolução. A angústia representa aquele ponto de estrangulamento. Quando um lugar fica estreito e não me cabe mais, eu entro em angústia.
Um feto, quando está pronto para nascer, a palavra é angústia fetal. Ele não cabe mais ali, ele precisa nascer. Aquele espaço não cabe mais ele. Então ele precisa morrer para aquele lugar, para nascer para o novo. Então sempre que a gente está diante de um lugar estreito, que não nos cabe mais, nós sentimos angústia. E aí a gente precisa fazer o movimento de sair daquele lugar para nascer. E a angústia nos ajuda. Se alguém vai lá e só tira a angústia, você se acomoda no quentinho do lugar e não faz o movimento. Então você não nasce realmente. Então muitas vezes a maior ajuda que a gente dá é dizer: eu não tenho como fazer isso para você. E nós precisamos ter essa consciência e coragem. Porque isso ainda é muito mal interpretado na nossa sociedade com relação ao que se acredita sobre ajuda. Eu gravei uma série sobre ajuda, se você quiser, que também pode colaborar com essa compreensão. Então, resumindo, quando eu devo procurar uma constelação? Quando eu tenho clareza da minha pergunta. Quando eu já usei os meus recursos, quando eu me sinto paralisado diante de uma dinâmica. E aí eu posso pedir ajuda para um facilitador me ajudar a enxergar o que os meus olhos não conseguem ver. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado sempre que novos vídeos forem publicados, curta, compartilhe, comente e assim você também contribui para o crescimento e manutenção do canal e produção dos conteúdos. Um grande beijo e até mais.